Com muito prazer, estamos na residência do Sr. Alfredo Orlando, grande nome do rádio brasileiro de todos os tempos. Marcou época na Bandeirantes, na Tupi, por onde passou, pelo seu talento, uma voz extraordinária, conhecimento do futebol, domínio da língua portuguesa, enfim, um carisma nacional dentro do rádio e da televisão. Alfredo Orlando, que prazer fazer essa gravação. É uma satisfação muito grande. Você que é ídolo, nosso ídolo do rádio brasileiro, para a gente fazer algumas perguntas nesse momento aqui. O rádio mudou muito de outrora para cá, Alfredo Orlando? Foi um prazer em recebê-los aqui em minha casa, como representantes também do Milton Neves, do Portal Terceiro Tempo. Terceiro Tempo, da Bandeirantes, e para nós conversarmos acerca do futebol brasileiro, do rádio. Né? Acho que houve uma mudança muito grande em relação às coberturas de rádio e televisão, devido às características do meio de comunicação. Sim. O rádio exige que se faça uma transmissão mais ativa, mais rápida, mais repentina, mais informativa, mais ilustrativa, porque a televisão ela mostra a minha imagem. Então há uma dificuldade muito grande em relação principalmente aos narradores de televisão, porque eles muitas vezes incorrem no erro de transmitir ao telespectador um desfecho de um lance que o telespectador está vendo, às vezes contrariando a opinião daquele que está assistindo. Então as coisas mudaram bastante, a própria evolução tecnológica, que hoje oferece muitos recursos, Perfeito. está exigindo um aprimoramento muito grande por parte daqueles que fazem essa comunicação. O rádio que já está quase completando 100 anos. Fale do rádio, Maracanã com 200 mil torcedores, Morumbi com 150 mil, todos os estádios, e o torcedor com o radinho na mão acompanhando as transmissões de vocês. Alfredo Orlando. Perfeito. Desde a década de 50, quando eu comecei no rádio, as dificuldades eram terríveis. Sim. Linhas telefônicas de péssima qualidade, poucas linhas. Era muito difícil você conseguir fazer uma transmissão. Por exemplo, eu trabalhava nas emissoras de Campinas, jogo em Bauru, jogo em Piracicaba. Era difícil conseguir uma linha telefônica para poder fazer a transmissão. Sim. Então as dificuldades eram imensas. A qualidade do som era muito complicado. Inclusive, em muitas ocasiões, a gente era obrigado a fazer até dublagem de transmissão. Sim. Eu fiz muita dublagem. Era o único recurso que existia. Não havia circuito para fazer a transmissão direta do local do evento. Sim. A gente sintonizava uma emissora que havia conseguido essa posição no estádio, ouvia aquela transmissão e irradiava, tentando irradiar a mesma transmissão. Se chamava dublagem, eu fiz muito. Então, o começo era muito difícil, por essa falta de recurso. E o rádio, como a televisão não tinha condição de mostrar as partidas diretamente, Sim. era em videotape que ia ser colocado no ar à noite ou até no dia seguinte. Então o rádio era a única maneira que o ouvinte tinha de acompanhar. E era preciso que numa transmissão a gente oferecesse todos os mínimos detalhes do que estava acontecendo. Perfeito. Posição do jogador, quem estava à sua direita, quem estava à sua esquerda, se a posição em relação ao campo, se era na linha intermediária, se ele estava entrando na área. A intensidade da narração também, da intensidade da narração tinha que ser vibrante, não perder a vibração, ser específico naquilo que precisava ser transmitido. Era realmente uma condição de trabalho bem exaustiva e que exigia muito do profissional. Não tenha dúvida. Com uma certa evolução, vocês contavam até 10 e faziam a transmissão antes de ter o retorno e a transmissão
Com 4 pontas. Isso era normal em transmissões, principalmente internacionais. Eu fui escalado, estava na Rádio Tupi, fui fazer um jogo em Caracas pela Copa Libertadores, um jogo do Palmeiras. Sim. Que era com o Deportivo Itália de Caracas. Aí eu comecei a ouvir o retorno, comecei a transmissão, perdi o retorno. Aí eu, apavorado, fazia sinal para o operador da rádio lá de Caracas, e ele dizia, ok, adelante, adelante. Eu irradiei o jogo todo. Só saiu aquela primeira parte que eu tive retorno. Não saiu mais nada. Porque nós estávamos utilizando um circuito, Caracas via Nova York. Tá. Existiam só 2 circuitos, de Caracas via Lima ou via Nova York. E naquele dia, naquela hora do jogo, o presidente dos Estados Unidos estava conversando com um astronauta, cortava o meu circuito. Que então, coisa! Coisas que a gente conta e é difícil até das pessoas acreditarem. Eu fiz uma transmissão que ficou no oceano. Que ano foi, o senhor lembra? Hein? Que ano foi essa transmissão? Acho que foi em 1970 e qualquer coisa. Muito bem. Tinha muito aquele negócio de alô Embratel, como é que tá chegando, falando com o técnico, para receber o som na mesa receptora. Ainda para completar, a gente fazia uma transmissão em Buenos Aires, em Santiago, em Lima, ou em Montevidéu, ou em Roma, em Paris. A gente ia não havia mais nada. Fazia toda a transmissão, ia para o hotel, esperava chegar um telegrama para saber se a transmissão saiu ou não. Olha só, exatamente. Mas terrível. era o que tínhamos, né? Bem? É o que tínhamos para a época, É o que né? tinha, não tinha que chorar. Tinha que trabalhar, então, triplicado. Triplicado e sob tensão. Quantas Copas o senhor participou? Teve assim um trabalho assim em nível também de Libertadores em nível de Libertadores da América, grandes campeonatos, grandes transmissões. E eu queria que o senhor falasse também sobre o gol 1040. A 1040 foi uma equipe que se especializou bastante na loteria esportiva, era o nosso forte. Sim. Aliás, o Milton, na entrevista de domingo, chegou a tocar até aquela vinheta Loteria Esportiva Tupi. Exatamente. Está eternizado no rádio. Porque a loteria, quando ela foi criada, foi uma coisa surpreendente, que monopolizou a atenção geral. Então, fizemos uma reunião lá, sob o comando do Milton Camargo, que era o nosso chefe, e vamos nos dedicar integralmente à loteria. Vamos fazer uma cobertura altamente profissional. E conseguimos fazer, que a Tupi passou a ser, naquela época, o padrão da loteria. Todo mundo, inclusive as outras emissoras, sintonizavam a Tupi para poder acompanhar os 13 jogos. Com o Mané Ramos. Manuel Ramos era um dos nossos plantões. José Roberto Ramos era um plantão internacional. Paulo Edson também chegou a fazer? Paulo Edson chegou a fazer um tempo a parte da retaguarda. E naquela época havia jogos que estavam reservados para cidades com pouco meio de comunicação. Sim. Então nós tínhamos uma equipe que no domingo, logo pela manhã, fazia uma ligação para essa cidade que tinha o recurso, pouco recurso, às vezes só um posto telefônico. E prendíamos a linha para que ninguém mais tivesse acesso àquela informação. Ficávamos com a linha presa desde a manhã do domingo. Seria um LP? Uma linha permanente? Não, uma ligação telefônica, como se fosse uma ligação telefônica. E era o único meio de comunicar com aquela cidade, era um posto telefônico só. Nós prendíamos o telefone, pagávamos aquela ligação para poder ter exclusividade naquele acompanhamento, naquele jogo. Que maravilha. E com relação às Copas do Mundo? O senhor pode falar dos jogadores? A primeira Copa do Tinha Mundo. Um consórcio que uma emissora fazia um jogo, a outra emissora fazia outra, um narrador narrava os primeiros 45 minutos, depois o restante da etapa complementar. Como é que funcionava esse esquema? A primeira Copa que eu fiz foi em 66 na Inglaterra. Tá. Logo que se criou a 1040, eu fui incluído na equipe
E praticamente os jogos principais eram feitos pelo Pedro Luiz com o Mário Moraes comentando. Sim. E a gente fazia os outros jogos, e geralmente pela televisão. Na central de comunicações, era feito na sala de vídeo. Perfeito. E depois eu fiz a Copa da Argentina, de 78. 78. Sobre o rádio, o que o senhor gostaria de salientar, que eu não falei, não fiz a pergunta até agora, um fecho aí, o que o senhor gostaria de falar ainda mais sobre o rádio brasileiro? O brasileiro não vive sem rádio, no mar, no ar ou na terra. Perfeito. Ele não desgruda do rádio. Que mensagem o senhor tem sobre o rádio brasileiro, os ouvintes de rádio, e se o rádio vai permanecer para a eternidade? Se ele tem todo esse tempo. Eu acho que o rádio perdeu bastante com o advento da televisão, pelo fato da televisão mostrar ao vivo o acontecimento com imagem. Perfeito. Mas o rádio ainda tem a sua Seu mercado? a sua utilidade. Sim. Se a pessoa está trabalhando, se está fazendo um exercício, se está tomando banho, ela pode ouvir rádio. Agora ver televisão é meio difícil. No carro, né, dirigindo. No carro, dirigindo. Então eu acho que o rádio não vai. Ele perdeu bastante. E porque repartiu-se um pouco essa divulgação dos fatos. Mas o rádio continua sendo ainda e vai ser por muito tempo. Até inventarem uma outra coisa melhor. Exatamente. E como é ser um dos principais nomes do rádio brasileiro? A abordagem das pessoas. Quantas vezes as pessoas, Alfredo Orlando, o senhor faz um trabalho maravilhoso, Alfredo Orlando, eu sou teu fã. Como é que é tudo isso, sendo um ídolo do rádio brasileiro, Alfredo Orlando? Esse problema de ídolo é muito relativo. A gente tem que ter, sobretudo, humildade. Tá. Procurar fazer o melhor, cada um desempenhando da melhor maneira possível a sua profissão, a sua capacidade, para oferecer àqueles que nele confiam um desempenho favorável e tranquilo. Então a gente era muito procurado pelos fãs e sempre procurando dar uma atenção especial a todos eles, porque eram pessoas que acreditavam no trabalho da gente. E isso nos enaltecia bastante, era uma recompensa moral e espiritual. Gostei do espiritual aí, viu? No rádio a palavra credibilidade é uma palavra muito forte, né? Tem que ter credibilidade, é isso? Confiança. A pessoa não pode ultrapassar os limites daquilo que é o razoável, que é o certo. Tudo tem limites. Tudo tem limites. Ser fiel na transmissão daquilo que está vendo. Não pode querer burilar e inventar aquilo que não está acontecendo. Eu já ouvi falar mesmo que o brasileiro não vive sem rádio. E o Brasil é o país das chuteiras. Perfeito. Um final de semana, um fim de semana sem bola, parece que já fica todo mundo triste. É uma segunda-feira. É uma segunda-feira. E tem time para todo mundo torcer, né? É isso aí. O que o senhor pode falar do futebol de antigamente, o futebol de médio prazo, o futebol de agora e o futebol do futuro? Antigamente havia muito amor à camisa por parte dos atletas. Tá. Hoje em dia isso já não existe mais. Hoje o fator dinheiro está acima de tudo. Jogadores que assinam um contrato com o clube A, amanhã eles estão no clube B, que ofereceu uma proposta melhor, em meio ao campeonato. Antigamente havia muito amor à camisa. Era muito difícil um jogador do Palmeiras deixar o Palmeiras para ir jogar no Corinthians ou vice-versa. Havia esse respeito e essa gana, essa vontade de realmente representar aquele clube. Hoje o jogador representa mais a carteira, o bolso, do que propriamente a camisa. Desculpa, eu ia fazer a pergunta. Seria Pedro Rocha no São Paulo, Ademir da Guia no Palmeiras, Pelé no Santos, o Pedro Rocha no São Paulo, o Ademir da Guia no Palmeiras, o Pelé no Santos e no Corinthians o Rivelino? Citando quatro. Não saíam desse clube para ir para o adversário. Eles jogavam por amor àquele clube. Isso também já se extinguiu, não existe mais. E outra coisa que eu acho no futebol atual
é a falta de ofensividade. Muitos jogos passa 45, 90 minutos e os goleiros pouco trabalham porque pouco se chuta em gol. Eu não sei qual é a finalidade que esses clubes entram em campo, essas equipes entram em campo, se não tem aquela... O jogo é decidido pelo número de gols. Sim. Tem que fazer gol para ganhar o jogo. Não se chuta em gol. É raro quando um jogador da linha média pega um chute bem dado para o goleiro, é terrível. É gol na certa. E não se aprimora essas finalizações. Fica aquele jogo lateral, bola para trás. Aliás, o jogo já começa com a bola indo para trás. Sempre o primeiro chute, a bola já vem para trás. Ao invés de ir para frente, ela vem para trás. Então acho que perdeu muito desse encanto. O encanto era a marcação de gols, o festejo da torcida. Hoje é raro, é muito difícil. Com relação à parte física, jogadores de antigamente dizem, os estudiosos aí, que eles corriam de 4 a 5 quilômetros por partida. Agora está chegando aí cerca de 13, 14 quilômetros. A parte física, futebol defensivo, 2 linhas de 5. Hoje os treinadores eles privilegiam o esquema tático em vez do talento do jogador, Tudo isso atrapalha a beleza do futebol, também na sua visão? Atrapalha bastante, porque eu me lembro, quando eu comecei as primeiras narrações, aqui em Campinas, o jogador, ele era um trabalhador comum. Ele era dispensado, porque naquele tempo só se jogava aos domingos, não tinha Sim. jogo todo dia como hoje. Era sempre domingo. Então passava a semana, aquela euforia, aquela discussão, aqueles comentários, aquela expectativa do jogo de domingo. Domingo o Guarani vai jogar com a Ponte Preta, ou a Ponte Preta vai enfrentar o Palmeiras. Sim. Então havia uma preparação de uma semana para pensar, para falar sobre aquele acontecimento. Então o jogador era um trabalhador comum, que quinta-feira ele era dispensado para pegar um embrulho com a chuteira e fazer o apronto da semana. Falava o apronto da semana. Perfeito, é isso mesmo. Para o jogo do domingo. E no domingo ele ia lá e jogava. Hoje tem um fisicultor, tem um monte de facilidades, de concentração. Enriqueceram muito, bajularam muito. E a coisa, ao invés de melhorar, parece que estagnou e até retrocedeu. Para finalizar, o que o Milton Neves representa para o rádio brasileiro? O senhor que é amigo do Milton Neves. Ele representa muito pelo fato de ser uma pessoa ativa, competente, e que tem assim a intenção sempre de dizer a verdade, de procurar dar valor a quem tem e dando assim um espaço muito grande aos jogadores de antigamente, aos colegas de profissão de antigamente, mesmo quando ele não era ainda do rádio, estava no rádio do interior, mas ele ouvia as transmissões, então ele tem um cabedal muito grande de conhecimento, não só da parte futebolística, como da parte da crônica esportiva. Uma saudação então para o Milton Neves, para encerrar essa matéria. Espero que ele continue brilhando e continue trabalhando sempre para ver se as coisas mudam, se a gente consegue dar uma levantada nessa inércia atual do futebol, e para que as coisas se ajustem com perfeição, principalmente no tocante àquilo que havíamos falado. Sim. Essa decisão por pênaltis de jogos que terminam empatados, eu acho desumano. Uma coisa tremendamente desumana, jogar a responsabilidade em um grupo de atletas que são obrigados a cobrar pênaltis para definir o resultado da partida. Lembro do torneio início do Campeonato Paulista, quando os jogos envolviam todos os clubes, num só domingo jogavam todos contra todos e os jogos eram de 20 minutos, 2 tempos de 10. Se terminasse empatado, quem conseguiu o maior número de escanteio era o vencedor. Acho que tinha mais propriedade, mais relatividade em relação ao jogo. Quem atacou mais, ganhou mais escanteio, foi mais eficiente.
Em nome do rádio, quem sou eu para falar isso? Muito obrigado, Alfredo Orlando. Um abraço do Milton Neves. Tá. Um abraço, Milton, e sucesso sempre.